Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2. Eu vou até pedir, pode ficar de pé, pode ficar de pé. Só nesse versículo, mas eu vou ler mais dois textos, e aí os irmãos vão ficarem muito tempo de pé. Tito, capítulo 2, versículos 11 ao 13. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Pode tomar o seu assento. Quero ler ainda com os irmãos primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ainda a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes,
sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você pode glorificar ao nome do Senhor essa noite? Meus irmãos, nós ficamos devendo à igreja, então, esta última expressão do capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo a Tito, versículo 13. Nós falamos sobre a graça, as manifestações da graça. A graça que nos salvou, a graça que nos santifica, e no versículo 13, o apóstolo Paulo nos mostra a graça que nos glorificará. E eu quero me deter aqui nesses minutos, nesse versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A graça que se manifesta na glorificação, ela se manifesta na glorificação em duas direções. A glorificação para o crente, a glorificação para o salvo, ela tem duas direções, ela tem duas dimensões, ela tem duas realidades. Como lemos aqui, nem todos passarão pelas duas, porém, nas duas dimensões, a graça se manifesta nos glorificando. Que dimensões seriam estas? A dimensão da morte e a dimensão do arrebatamento. A morte para o crente é uma glorificação. E o arrebatamento para o crente também será uma glorificação. Eu disse que nem todos passaremos pelas duas, porque o próprio texto bíblico diz que nem todos dormiremos. Ou seja, quando do arrebatamento da igreja, haverá uma multidão de crentes que estarão vivos. Ou seja, não experimentarão a morte física, serão arrebatados. Porém, as duas dimensões, tanto da morte física quanto do arrebatamento, compõem, então, a graça de Deus se manifestando na glorificação. Então, assim de forma resumida, eu quero tratar essa noite sobre estas duas dimensões. Sobretudo, ou em primeiro lugar, sobre essa dimensão da morte. Porque a morte e o entendimento sobre a morte é um problema que não é novo. É um problema que já acompanhava a igreja no seu início, nos seus primórdios. Os textos que nós lemos, tanto de Paulo a Tito, tanto de Tito, quanto de Tessalonicenses, quanto de Coríntios, foram escritos pelo apóstolo Paulo, plantador de igrejas na Galácia, em Acaia, na Macedônia. Das 21 epístolas escritas no Novo Testamento, 14 eram do apóstolo Paulo, ou são do apóstolo Paulo. E a maioria das epístolas que o apóstolo Paulo escreveu, ele escreveu com o objetivo de dirimir dúvidas que haviam na igreja no primeiro século. E uma grande dúvida que havia na igreja no primeiro século era justamente com relação à morte e com relação à ressurreição. Porque todos nós sabemos que o mundo
nesses dias, politicamente falando, ele era governado por Roma. Roma era o centro do mundo político desses dias. Porém, o pensamento, a cultura, a filosofia do mundo não era dominado por Roma, era dominado pelos gregos. Os gregos é que davam o ritmo do pensamento, das teorias e da filosofia. E os gregos, ou a filosofia grega, eles tinham entre um dos seus pensamentos mais fortes, um pensamento chamado dualismo. O que seria o dualismo? O dualismo era uma crença que o espírito é essencialmente bom, mas a matéria é essencialmente má. Então não há como misturar o espírito, que é bom, com a matéria, que é má. Por isso, os gregos não acreditavam em 3 pontos principais. Eles não acreditavam na criação, porque na mente deles, como é que um Deus que é bom, como é que um Deus que é essencialmente bom pode criar um ser que é essencialmente mau? Então, os gregos não criam na criação, que Deus havia criado um homem. Eles também não criam na encarnação, no Cristo encarnado. Eles não criam que Deus poderia ser homem e um homem poderia ser Deus. Como é que um Deus santo, bom, poderia se tornar num homem mau e pecador? Ou seja, as duas dimensões, espiritual e material, não poderiam se coadunar. Então eles não criam na encarnação. E por isso mesmo, eles também não criam na ressurreição. Por quê? Porque para o mundo grego, a morte era uma libertação do espírito. O espírito estava aprisionado a uma carne que é má, essencialmente má, e quando alguém morria, esse espírito que estava aprisionado a uma carne má era liberto, era solto dessa natureza má. Ora, como é então que esse espírito era liberto, era solto dessa natureza má, e com a ressurreição ele voltava então para uma natureza má? Então eles não criam na ressurreição. O grande problema era que esse pensamento grego estava adentrando na igreja. A igreja estava sendo bombardeada com esse pensamento de dificuldade de crença na ressurreição dos mortos. Aí, a morte se tornou um problema para a igreja. Toda vez que um crente morria, isso era uma catástrofe. Isso era um problema seríssimo. Porque eles entendiam que a morte era um fim. Que a morte não haveria remédio para ela. E aí o apóstolo Paulo teve que escrever alguns textos para dirimir esses problemas. E um dos textos que ele escreveu está aqui no capítulo 4, do versículos 13 em diante de 1 Tessalonicenses. O apóstolo Paulo escreve à igreja em Tessalônica: não quero, porém, irmãos, que sejais
ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. O apóstolo Paulo está dizendo que os gentios, ou aqueles que não creem na ressurreição dos mortos, estes sim estão desesperados. Estes sim estão sem esperança. Estes sim estão olhando para o cenário da morte e entendendo que é um cenário caótico, sem volta, sem esperança. Nós não podemos nos entristecer como esses ignorantes, porque nós cremos na ressurreição dos mortos. Aí o apóstolo Paulo usa aqui uma expressão que é fundamental para o nosso entendimento. Ele diz no versículo 13: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Ele está fazendo uma referência da morte a um sono. Por quê? Quem dorme não morreu. Quem dorme vai ressuscitar. Então o apóstolo está dizendo que não olhe para a morte como um fim. Não olhe para a morte como um caos. Olhe para a morte como um descanso. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. O apóstolo João usa esta mesma expressão, fazendo essa alusão, lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, quando o apóstolo João recebe essa visão e escreve essa visão. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Então, queridos, a morte para o crente é um estado de descanso. Porém, é importante nós entendermos uma coisa. O que é que está dormindo? O corpo ou a alma e o espírito? O que está dormindo é o corpo. A expressão ali é: o corpo está dormindo, mas a alma está em completo estado de consciência. Salomão escreveu no capítulo 12, versículo 7 de Eclesiastes. Põe aí na tela para nós lermos aí. O que acontece com o crente quando ele morre? E o pó volte a como era, e o espírito volte a que o deu. Quando o crente morre, o seu corpo é sepultado, o seu corpo dorme, mas o seu espírito e a sua alma voltam para Deus. Então, ele está em completo estado de consciência. Bispo, me dá mais uma prova disso. Lucas capítulo 16, do versículo 19 a 31, você tem a passagem do rico e o Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de
púrpura e de linho. Ali, a epígrafe do texto fala da parábola do rico e o Lázaro, não é isso? Só que muitos entendem, inclusive eu, que esse texto não se trata de uma parábola. Porque em nenhuma parábola das Escrituras, nomes são citados. Parábolas, nomes não são citados. E nesta parábola, entre aspas, nós temos a citação do nome de Lázaro, que não é o mesmo Lázaro de Betânia que foi ressuscitado, é outro Lázaro. E nós temos a citação do nome de Abraão. Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. Então eu não creio que se trate de uma parábola, mas de algo de fato acontecido numa dimensão espiritual que nós não sabemos se foi antes ou durante o ministério de Cristo, mas que de fato aconteceu. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também um rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos estando em tormento e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto entre nós um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. E disse: rogo-te, pois, ao pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Então você veja aí, em primeiro lugar, dessa passagem, você vê algumas coisas. Primeiro, ambos, tanto Lázaro que morreu e foi para o seio de Abraão, tanto o mendigo que morreu, tanto o rico que morreu e foi sepultado, estava no Hades, ambos estavam em pleno estado de consciência. Isso significa que quando morrermos, os salvos entrarão imediatamente no paraíso, no seio de Abraão, mas os perdidos estarão indo imediatamente para um lugar de tormento. E ambos estarão em pleno estado de consciência. Saberão aonde estão. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade é que o nosso estado depois da morte é inalterável. Quem partiu salvo estará salvo, mas quem partiu perdido, perdido estará para sempre. Não haverá como mudar de estado, porque a decisão da salvação não pode ser tomada depois da morte, só pode ser tomada em vida. Portanto, eu te digo esta noite: se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração.
A terceira grande verdade que está aqui nesse texto é que é impossível alguém que partiu voltar. O rico pediu para Abraão: manda Lázaro voltar, porque eu tenho ainda 5 irmãos e eles precisam de ouvir para que não venham para o lugar que eu vim. E aí Abraão disse: é impossível alguém voltar. Lá eles têm Moisés e os profetas. Moisés já tinha morrido, os profetas também. O que o Abraão quis dizer? Lá eles têm os escritos de Moisés e os escritos dos profetas. Então eles têm todas as condições de ouvirem sobre o reino de Deus e tomarem a decisão enquanto estão em vida. Então, queridos, essas verdades estão no texto, nos mostrando que a morte é um sono, mas um sono apenas para o corpo. Porque a alma e o espírito de quem morreu, tanto em Cristo, quanto de quem morreu fora de Cristo, estão em pleno estado de consciência. Os que morreram sem Cristo já estão em tormento, mas os que morreram com Cristo já estão sendo consolados no seio de Abraão para a vida eterna, como nos promete a palavra de Deus. Então, nós podemos ter esta certeza. Você vê lá o ladrão da cruz, Jesus estava no meio, um ladrão à direita e outro à esquerda. Um dizia para Jesus: se tu és filho de Deus, desce daí e tira-nos daqui também. O outro dizia: cale a boca, nós merecemos estar aqui, mas este nenhum mal fez para estar aqui. Ou seja, só o fato de estar ao lado de Cristo já gerou no seu coração um arrependimento. Eu mereço estar aqui, mas este nenhum mal fez. Aí ele se volta para Cristo e diz: Senhor, já estava convertido, já estava salvo. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quais foram as palavras de Jesus? Foram as palavras que confirmam que a morte para o crente não é o fim, mas é uma passagem para a vida eterna. Jesus disse para aquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, é um sono. O corpo morre, mas esse corpo que morreu acordará. Isto significa que a morte não é um adeus, é apenas um até logo. O túmulo não é o nosso último endereço. Eu vou repetir. O túmulo não é o nosso último endereço. Porque a morte já morreu. Porque Jesus foi lá no Hades, arrancou o poder da morte, ressuscitando ao terceiro dia e nos dando a esperança também da ressurreição. Aí, queridos, tem algumas perguntas que envolvem esse tema. Como é que será o nosso corpo lá no céu?
Será esse corpo aqui? Gordinho, careca, com ruga. Será que será esse corpo? É lógico que não. Um monte de dizer, graças a Deus. Nós vamos ler ainda, mas já dando uma pincelada nisso. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, que nós temos lá, que este corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. Esse corpo mortal será revestido da imortalidade. Então a morte não é o fim. Haverá uma ressurreição. Se você perguntar, por exemplo, a um materialista, o que acontece com uma pessoa quando morre? O materialista dirá, morreu, acabou. Se você perguntar a um romano, ou alguém que crê na teologia romana, católica, apostólica romana, o que acontece com uma pessoa quando morre? Ele responderá, se não era muito bom para ir diretamente para o céu, ou se não era muito mal para ir diretamente para o inferno, irá para o purgatório. E lá no purgatório ficará purgando, até poder chegar a uma condição de ir para o céu. Enquanto ele não vai, para ajudar, a gente faz missa, acende velas e o ajuda a subir ao seu estado melhorado. E nós já lemos aqui no texto que isso não é possível. A decisão precisa ser tomada aqui e agora. Se a gente perguntar a alguém que é de uma doutrina espírita, o que acontece com a pessoa quando ela morre? Ele dirá, bem, morreu, desencarnou. E depois reencarna. E desencarna. E reencarna. E desencarna. Reencarna de novo. E desencarna. Infinitamente. Até poder melhorar a cada vez. Se você perguntar a alguém, por exemplo, de uma vertente teológica sabatista, como, por exemplo, os adventistas do sétimo dia, o que acontece com uma pessoa quando ela morre? Ele dirá, morreu, a alma vai ficar dormindo, inconsciente, até o arrebatamento. Não tem esperança. Mas é isso que a Bíblia diz. Não foi isso que Jesus disse para o ladrão da cruz? Jesus disse para ele, hoje mesmo. Você não vai encarnar, não vai desencarnar, não vai encarnar, não vai desencarnar, você não vai para o purgatório, você não vai ficar apagado, inconsciente, não. Hoje mesmo. Você estará comigo no paraíso. O apóstolo Paulo diz aos Filipenses que morrer é deixar o corpo e habitar para sempre com o Senhor. E isto é infinitamente melhor. Então, queridos, como é que vai ser no céu? Como é que vai ser no céu? Uma pergunta. Nós vamos nos conhecer ou não vamos nos conhecer no céu? E a resposta é claro.
Vamos nos conhecer. Porque céu não é lugar de retrocesso. Céu é lugar de glorificação. Então o nosso conhecimento hoje, eu nem posso usar a palavra parcial. O nosso conhecimento hoje não é parcial, não. Ele é muito, 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 muito menos do que parcial. O nosso conhecimento hoje é mínimo. No céu, esse conhecimento que nós temos hoje, que é mínimo, será absolutamente amplificado. Então, nós não só conheceremos, como também seremos conhecidos. Bispo, como é que o senhor comprova isso? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Olha o que Paulo diz. Porque agora vemos por espelho, ou seja, agora o que a gente vê é só um reflexo. Ou seja, eu estou vendo o reflexo. Eu estou vendo o reflexo. Eu não estou vendo a minha esposa. Eu estou vendo um reflexo dela. Ou seja, o meu conhecimento dela é absolutamente limitado. O que aparece para mim de vocês aqui e o que aparece para vocês de mim é só um bate-volta. É só um lampejo. É só um reflexo. É por isso que de vez em quando a gente se espanta com a gente mesmo. A gente diz assim, como é que eu fui capaz disso? Porque você viu algo que você nunca tinha visto sobre você mesmo. Sinal que nem nós nos conhecemos totalmente como pensamos que conhecemos. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, irmão, eu não vou mais uma vez conseguir chegar ao final, mas só para darmos, como diz o pastor João Luiz, uma concandura, darmos um lampejo, né? Um lampejo. Porque agora vemos por espelho, em enigma. A nossa visão hoje é limitada. O nosso conhecimento sobre céu, sobre terra, sobre inferno, sobre tudo, o nosso conhecimento é limitado. Mas o que eu vou ler agora é para você dar um glória de pé, falar em mistério e rodar 3 vezes. Agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Corpo será transformado. Nós seremos transformados. E essa transformação, ela mudará também a nossa compreensão. Atenção, atenção. A nossa compreensão da vida, inclusive da vida que tivemos. Por exemplo, alguém pergunta, quando eu estiver no céu, eu vou me lembrar do meu irmão, do meu pai, ou da minha mãe, ou do meu filho que não foram salvos e estão no inferno? Sim ou não? Vai. Lamento em te informar, vai. Só
que a tua mente que vai lembrar não é essa mente de hoje. A tua mente que vai lembrar é uma mente carregada de absoluta justiça. Então você vai lembrar, mas ao mesmo tempo vai compreender, porque agora você não está vendo mais em parte, agora você está vendo toda uma estrutura regida por um trono de justiça. Você vai entender que quem está no inferno é porque mereceu estar lá. Não haverá dor. O que eu estou falando aqui não é fácil entender. Mas eu estou te dizendo só para te introduzir nessa verdade e depois o Espírito Santo vai te conduzir a compreender isso. Porque as coisas que nós hoje entendemos de forma limitada, porque a gente tem mania, irmão, de querer enfiar todo mundo no céu. O jogador de futebol tem 30 mulheres, 50 filhos, não paga pensão para nenhuma delas e morreu, tadinho, foi para o céu. Aliás, todo mundo quando morre vira santo. Só que Deus não vê assim. Deus é justo. E essa forma que Deus vê, para você glorificar o Senhor, essa forma que Deus vê que hoje, às 20 horas e 54 minutos do dia 10 de dezembro, eu não estou conseguindo compreender, mas essa forma que Deus vê, quando eu chegar lá, eu também vou conseguir enxergar. Vai ser, descortinada diante de mim. Eu vou ver como Deus vê. Por exemplo, se eu perguntar aqui, os irmãos estão vindo no encontro de casais. Se eu perguntar aqui ao pastor Carlos Henrique, que tem 39 anos de casado, pastor Bispo Irapuã, que tem 40 e alguma coisa. Você conhece a sua esposa? Você conhece o Irapuã, apontou para o ouvido e disse, eu não estou ouvindo. É porque é isso mesmo. Você conhece a sua esposa? Você conhece seu esposo? Eu creio que a resposta mais fidedigna seria, eu estou conhecendo. Ou eu estou começando a conhecer. Porque por mais que a gente conheça o outro, esse conhecimento ele é completamente limitado. Mas lá no céu, esse conhecimento será pleno. Agora, eu vou dar uma notícia aqui, que talvez seja boa para uns e ruim para outros. No céu, nós vamos nos conhecer. Porém, a relação que existe entre nós não será mais a mesma. Porque no céu não se casa, nem se dá em casamento. Então alguns estão dizendo, ufa, pelo menos vou ficar livre. Eu pensei que esse negócio era eterno. Outros estão dizendo como eu, que pena.
Se há uma coisa que eu gostaria que continuasse no céu, seria o meu casamento, os meus filhos. Só que eu digo que pena na mente do Davi corruptível. Na mente do Davi mortal. Porque na mente do Davi, quando estiver num corpo incorruptível e no corpo imortal, quando eu olhar para minha esposa, o meu sentimento vai ser um sentimento muito mais profundo do que esse sentimento que em relação ao outro é absolutamente nada. Lá no céu, nós seremos uma só família. Se você ama o seu esposo, se você ama a sua esposa, se você ama os seus filhos, se você ama os seus pais, se você ama os seus irmãos, no céu esse amor será incomensuravelmente maior. Uma só família de lavados e remidos no sangue de Jesus, sem tristeza, sem luto e sem lágrimas. O nosso corpo será transformado. Como será o nosso corpo no céu? Transformado. Transformado. Leia comigo aí 1 João, capítulo 3, versículo 22. Primeira epístola a João. Não, essa não. Amados, agora somos filhos de Deus. Deixa eu. É o 2, não é o 2. 1 João 3, 2. 2. Isso aí. Perfeito. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos como? Seremos como? Seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. Então uma criança, o Vicente, o Isaac, se Jesus voltasse agora para arrebatar a sua igreja, lá no céu não seriam crianças. Quando o corpo for transformado, eles receberão um corpo maduro, semelhante a ele. Então no céu não tem bebê. Estatura de varão perfeito. Um idoso cheio de problemas de articulação na coluna, nas vistas, no ouvido, ou alguém doente com diabetes, pressão alta, tumor, problema no sangue, nos rins, no pulmão, lá no céu tudo isso vai acabar e o seu corpo será perfeito. Ponha botox, silicone, não tem problema. Faça preenchimento labial, não tem problema. Vá ao salão, mexa no corpo, faça estética. Mas lá no céu, silicone, botox, preenchimento labial, vai ficar tudo por aqui e o nosso corpo será perfeito. Porque assim como Ele é, nós seremos.
Essa é a nossa bendita esperança. Essa é a bendita esperança da igreja. É aí que está a nossa garantia. Eu não tenho medo da morte. Nós não podemos ter medo da morte, porque morte para o crente não é uma tragédia. Morte para o crente é partir para estar para sempre com o Senhor. Essa é a primeira dimensão da bendita esperança. A segunda dimensão, todos nós sabemos bem. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, para nós partirmos para o final. 1 Coríntios capítulo 15. A partir do versículo 51. A segunda dimensão é a dimensão do arrebatamento da igreja. E os sinais do arrebatamento estão aí. Sinais políticos, guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, guerra em Israel com Hamas, guerra na Ucrânia com a Rússia. Agora está chegando a guerra aqui no nosso quintal, Venezuela com a Guiana. Sinais religiosos, falsos profetas que estão se proliferando cada vez mais no nosso meio. Sinais no clima, maremotos, terremotos, vulcões. Sinais sociais, fomes, pestes, epidemias. Sinal na igreja. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Olhe para o teu lado, quanta gente poderia estar aqui e não está. Quanta gente estava no nosso púlpito e não está. Quanta gente poderia estar pregando, cantando, tocando, evangelizando, ganhando almas, adorando, servindo ao Senhor, e pararam no meio do caminho. Apostasia. Quantos homens que nós ouvíamos, bebíamos de suas fontes, líamos os seus livros, pregávamos as suas mensagens. Hoje se apostataram da fé e estão dizendo: essa história que Jesus vai voltar é balela inventada pelos discípulos. Jesus não vai voltar coisa nenhuma. O céu vai ficar aqui na terra, o mundo vai se suceder um após o outro, não haverá arrebatamento. Estes sinais apontam para uma realidade. E se você crer nessa realidade, você vai dar a maior glória que você já deu essa noite, depois que eu citar essa realidade. E a realidade é esta: breve, muito breve, Jesus voltará. Oracalai de romantureblaçaia. Elevassuri calaia, remantuicho maséria. Ele voltará pessoalmente. Ele não vai mandar um embaixador, nem um arcanjo, nem Miguel, nem Gabriel, nem nenhum ser. Ele virá em majestade e glória. Ele virá pessoalmente para arrebatar a sua igreja. Ele voltará em duas fases. Nós que somos pré-milenistas e pré-tribulacionistas,
Nós cremos que a volta de Jesus se dará em duas fases. A primeira fase, num arrebatamento secreto. Somente os salvos verão e ouvirão a trombeta tocar. E quando ouvirem a trombeta tocar, os salvos subirão. Os mortos ressuscitarão primeiro. Ah, mas ele morreu queimado. Ficou só as cinzas. Como os nossos irmãos. Quantos irmãos morreram lá no 11 de setembro no World Trade Center? Morreram queimados. Ficou só as cinzas. As cinzas, quando a trombeta tocar, as cinzas vão se juntar. Ah, você não está acreditando não, é? Você vai ver. Os ossos podem ter morrido há 200, 300, 500, 1000 anos. Os ossos vão renascer, vão se juntar osso a osso, vão subir e vão ser transformados num corpo incorruptível. Ele virá secretamente. Na primeira fase. E na segunda fase, depois da grande batalha do Armagedon, ele virá visivelmente com a sua igreja. Ele descerá com a sua igreja, já glorificada, a igreja que já terá recebido os seus galardões, descerá e reinaremos aqui por 1000 anos como reis e sacerdotes nessa terra. Eu sei que enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito Santo está gerando gozo na sua alma. A sua segunda vinda será o evento mais público da história. Nenhuma pessoa ficará longe desse acontecimento, nem nas montanhas mais geladas da Ásia, nem dos desertos mais quentes da África, nem nas matas mais fechadas da Amazônia, nem numa caverna mais escura. Todo o olho verá Jesus voltando com poder e grande glória. Aqueles que os traspassaram verão. Aqueles que cuspiram verão. Aqueles que bateram em Jesus verão. Aqueles que negaram e ultrajaram verão. Hitler verá. Mussolini verá. De Gaulle verá. Saddam Hussein verá. Uns verão para a destruição eterna, mas outros verão para a glória e ressurreição eterna. Como Jesus voltará? Jesus voltará inevitavelmente. Quando se ouvir a voz do arcanjo e a trombeta de Deus, ele virá para arrebatar a sua igreja. Como Jesus virá? Ele virá repentinamente. Diz as Escrituras que vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. O apóstolo Paulo diz aqui em 1 Coríntios 15, no versículo 52, o apóstolo Paulo usa a expressão aqui, no momento. E a palavra grega aqui é a palavra átomos, de onde vem a palavra portuguesa átomo, que significa vai ser tão rápido como num abrir e fechar de olhos. Com uma estrela cai do céu. Isso deveria nos dar medo.
Porque sabe o que isso significa? Isso significa que não vai ter condições de se preparar de última hora. Não terá tempo. Se eu e você não tivermos a lamparina cheia de azeite, não ouviremos o noivo chegar e ficaremos de fora das bodas. Hoje é dia de se preparar. Hoje é o tempo oportuno. A palavra de Deus para mim, para você hoje é esta: prepara-te, ó Israel. Prepara-te, ó Israel. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Me ajuda aqui, João, estou terminando. Como Jesus voltará? Jesus voltará inesperadamente. Vai ser como um ladrão. Você já viu algum ladrão avisar que vai chegar? Algum ladrão manda telegrama dizendo: vou assaltar a tua casa amanhã. Algum ladrão manda um WhatsApp dizendo: ô, prepara-se, hoje eu estou chegando. Um e-mail. Algum ladrão manda você preparar um cafezinho, um pão de queijo, porque ele está chegando. Jesus disse que ele virá como um ladrão. Não vai ser um dia diferente de um dia normal. Ouça-me com atenção, por gentileza. Não vai ser um dia diferente. Vai ser um dia normal. Um dia que o pai leva o filho para a escola. Um dia que a mãe levanta o filho e diz: filho, é hora de ir para a escola. Um dia que o trabalhador sai para pegar o trem, para pegar o ônibus, porque tem que estar no trabalho. Um dia que você tem que estar 7 horas na faculdade. Um dia normal. Um dia normal. Repentinamente. Num momento. Jesus vai arrebatar a sua igreja. Certa vez perguntaram para John Wesley: Wesley, o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? E Wesley respondeu: eu gostaria de estar fazendo o que eu faço todos os dias, porque todos os dias eu estou esperando Jesus voltar. Como Jesus voltará? Jesus voltará inescapavelmente. A Bíblia diz que, como uma mulher grávida está para dar luz, e Tati passou por isso agora, a nossa querida passou por isso agora. Quando chega a hora de dar luz, tem como evitar? Tem como dizer: fica mais 15 dias, fica mais 20 dias, fica mais 30 dias. Não tem como evitar. No dia que a trombeta tocar, não terá como evitar. Ele voltará. Orai de que levai. Não tem corte humana. Não tem STF,
Não tem Alexandre de Moraes, nem Flávio Dino, nem Gilmar Mendes que vai dizer: hoje não, deixa para amanhã. Não tem. Os céus se rasgarão, a trombeta soará e a igreja vai subir. Querendo os poderosos ou não, a igreja vai ser arrebatada. Isso é inescapável. Como Jesus voltará, amados? Ele voltará vitoriosamente. A Bíblia diz que Ele vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. E vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, a morte, o diabo. E eu queria que você prestasse muita atenção. Ele lançará no fogo do inferno o anticristo, o falso profeta, a morte, o diabo e todos aqueles que os seus nomes não forem encontrados no livro da vida. E então ele voltará vitoriosamente. Isso não é hipótese. Isso não é conjectura. Isso é realidade. Fique de pé comigo no nome de Jesus.